Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais este espaço de entrevista este domingo à tarde no Rádio Clube de Angra. A nossa convidada hoje, Vânia Figueiredo Ferreira, a cabeça de lista da coligação PSD-CDS-PP por Amor à Praia, exatamente à Câmara Municipal da Praia da Vitória. Vânia Figueiredo Ferreira, muito boa tarde, muito obrigado por conseguir desbloquear este bocadinho na sua agenda de campanha, neste que é o único domingo de campanha eleitoral propriamente dito. Daqui a uma semana já vamos estar todos ansiosos a contar ou à espera que fechem as urnas, mais ou menos por esta hora. Vânia, obrigado por isso. Perguntava-lhe como é que de repente a Vânia surge envolvida num projeto para liderar o seu município, o município da sua terra natal. Bem, desde já boa tarde, obrigada pelo convite. É assim, politicamente eu já me vou envolvendo em alguns projetos e de alguma forma, depois das eleições regionais, o trabalho que desenvolvi, julgo que ficou provado que, de alguma forma, o contributo que eu dei e com a proximidade que tinha ao Concelho da Praia da Vitória, que poderia ser uma mais-valia, e então surgiu o convite. E eu acabei por não hesitar muito, porque na verdade tinha muita noção do quanto o meu concelho precisava de uma pessoa diferente, com características diferenciadas, desde se calhar não ser muito conhecida politicamente, mas que tenha uma grande facilidade em aproximar-me das pessoas, faço também a minha área de intervenção profissional, e julgo que isso poderá ser uma mais-valia. Ora bem, há um ano atrás, como referiu, vai para deputada regional, é eleita pelas listas do PSD pela terceira. Neste ano que esteve no Parlamento açoriano, já foi um ano com certeza onde olhava para a frente e tentou capitalizar de alguma forma politicamente algum tema que fosse importante para a Praia da Vitória. Houve algum assunto que a Vânia dissesse, não, este tem que ser eu mesmo a defender dentro do seio do grupo parlamentar para chegar às pessoas que estão mais próximas da minha vivência cotidiana? Sim, de alguma forma dentro da área social não foram os meses em que se trabalhasse em termos de grupo parlamentar grandes medidas, mas se calhar destaquei-me no sentido de ter defendido o diploma da base das lajes. Esse à partida ficou a meu cargo, ainda para mais Praia da Vitória, base das lajes, os próprios trabalhadores. Havia aqui alguma envolvência e tinha grande conhecimento da matéria, de maneira que eu julgo que poderá ter sido esse um momento que mais se destacou. Chega a esta candidatura com a Praia da Vitória talvez num dos piores momentos da sua história democrática, não é? Enfim, dos últimos 45 anos. Há de facto uma Praia da Vitória até fins da década de 80, inícios da década de 90, com a pujança da base, e há depois uma praia daí para a frente. Mesmo o PSD tendo tido algumas responsabilidades municipais na década de 90, o que é certo é que foi sempre muito difícil combater as consequências que estão a acontecer na sequência da retirada dos militares americanos e da menorização que os próprios militares americanos estão a fazer desta infraestrutura, não prescindindo todavia dela. Como é que se pega nesta praia de 2021 e se a catapulta de facto num futuro mais risonho e de mais desenvolvimento social, de maior crescimento económico? Eu julgo que temos que realmente virar a página. Esta situação da saída do contingente americano, ou esta redução, não é? À partida percebemos neste intervalo de anos que houve aqui um grande impacto, mas não havendo retorno tem que haver a consciência de que temos que avançar e arranjar alternativas, não podemos ficar agarrados ao que foi, temos que perspectivar para a frente. Eu julgo que e isto é a nível regional, as nossas ilhas cada vez vão sendo mais procuradas turisticamente, e eu julgo que não estamos a tirar o melhor proveito a esse nível. Temos de preparar-nos para realmente sabermos receber e podermos tirar o melhor proveito do que somos, do que temos, quer a nível cultural,
a nível histórico, eu acho que há tanto para ser feito, e quando eu digo muito, não só na praia, como a nível de ilha, a Ilha Terceira pode e deve ser mais conhecida, mais desenvolvida, e eu julgo Mas também que... já percebemos os perigos do turismo, não é? Esta pandemia vem-nos mostrar de facto que o turismo é uma espécie de base das lajes de hoje, ou seja, não pode ser encarada como uma galinha de ovos de ouro, não é? Sim, há cuidados a ter, e eu julgo que esta situação da pandemia nós vamos ter que aprender a viver com ela. Nós não podemos fechar-nos e pensar que à conta da pandemia vamos deixar de viver. As pessoas estão sedentas de retomarem a vida o mais normal possível. O que é certo é que teremos de ter cuidados, e julgo que esses vieram para ficar. Isto foi um alerta muito, muito grande. Não sabemos de alguma forma se poderá haver aqui algum tipo de retorno. Vamos ter confiança de que as coisas estão controladas, que nós com os níveis de vacinação que estamos a alcançar estamos protegidos. Portanto, julgo que temos que, de alguma forma, relativizar e aprender a viver este momento. Turisticamente tem colocado essa questão a alguns dos seus adversários, digamos assim. Não gosto da palavra adversários, no fundo são todos concorrentes ao desenvolvimento, e penso que todos quererão efetivamente o melhor para o desenvolvimento das nossas terras. Mas tem colocado essa questão. Turisticamente pode ser interessante, e coloco na perspectiva de que muitas das medidas que têm sido apresentadas nesta campanha ou nesta pré-campanha eleitoral têm que ver com o repovoamento da praia, com a dinamização do comércio tradicional no centro da praia, e portanto isto obriga a algumas medidas por parte da Câmara, nomeadamente ao nível de isenção de taxas, de concessão de sistemas de incentivos, e isto obviamente acarreta uma despesa. Como contrapartida dessa despesa pode ser de ponderar a aplicação de uma taxa turística no Concelho da Praia da Vitória, como por exemplo Lisboa já tem? Olha, eu não, de momento, eu acho que não devemos apostar por aí. Não quero de todo dizer que não possa vir a acontecer uma vez que a coligação vença as eleições, mas na verdade eu julgo que nós também temos que ter condições para depois pedir uma contrapartida ao turismo. Julgo que temos que mostrar que temos grande capacidade de receber, para depois de alguma forma também pedir essa contrapartida. Então é preciso desde logo começar por organizar a oferta e promover uma melhor recepção aos turistas. Como é que fazemos isso concretamente, Vânia? Tem que haver aqui uma grande organização. Eu julgo que tem que haver uma união muito grande entre as próprias empresas, a autarquia, o comércio local. Tem que haver aqui envolvência de todos. Eu julgo que numa atitude de grande responsabilidade podemos dar este salto, mas tem que haver aqui uma consciência de que alguma coisa tem que mudar. E eu julgo que o importante será começar por sensibilizar que temos futuro nessa área e que todos, dando o seu contributo, podemos receber muito bem. Eu falava há dias com um comerciante que me dizia que não concordava com as medidas que nós estávamos a apresentar em relação ao trânsito, com a retirada dos parquímetros, por exemplo. Porque essa é sempre uma grande discussão, não é? Esta é uma grande apaixonada discussão. Ora, eu sou defensora de que pelo menos devemos rever essa medida e se calhar ir de alguma forma reduzindo alguns espaços de forma a facilitar, lá está, quem chega e não conhece a cidade, tem que ter algumas zonas de estacionamento para poder deixar. Hoje em dia nós não vemos só aquele turismo que vem de autocarro e para, temos muitos que já alugam carro e querem conhecer a cidade, querem conhecer a ilha, lá está, e tem que haver facilidade nesse sentido para eles também circularem, poderem parar, quererem conhecer o centro da cidade. Isso tem que ser pensado. Julgo que também podemos de alguma forma criar novos espaços de estacionamento. A praia tem um estacionamento, poderá não ser só este central que dá a resposta adequada, temos ideia de poder solucionar isso com a criação de mais um parque de estacionamento no interior, no centro da cidade. No centro da cidade.
como lhe digo, com esta revisão, com a data rede, vamos ver como é que se pode ir gradualmente afastando de algumas zonas, porque sei que noutras zonas é muito importante para o comércio que está instalado, e o que nós não queremos de forma nenhuma é prejudicar o comércio existente. Já foi muito defendido pelos seus parceiros de ligação, pelo CDS em tempos, e penso até que mesmo para a Câmara da Praia, na altura pelo candidato Pedro Pinto, que faz hoje também parte das listas, nomeadamente da Assembleia Municipal. E que é deputado da Assembleia Municipal da Praia, a questão da criação de uma polícia municipal. Isto teria a vantagem de libertar a Câmara no caso da empresa Data Rede, dos parquímetros, mas também de criar um corpo inspectivo e fiscalizador da Câmara ligeiramente mais amplo, criando também aqui alguns postos de trabalho de forma direta. Isso. É uma possibilidade a ponderar? É uma possibilidade. Eu julgo que temos que reavaliar a organização da autarquia a vários níveis, e essa poderá ser uma posição que teremos de tomar, porque lá está, são tantos os postos de trabalho que já existem, há tanta gente a procurar trabalho. Se nós de alguma forma pudermos justificar a absorção de mais pessoas, criando, lá está, essas posições e essas... foge-me o termo... eu julgo que acaba por ser muito conveniente nós termos a possibilidade da própria autarquia fazer essa fiscalização. Porque não? O porquê do contrato com uma empresa quando a autarquia poderá ter recursos para... uma empresa externa à região, portanto aquele dinheiro... Ficam cá os vencimentos, obviamente, dos funcionários, mas enfim, não é? Mas de qualquer forma julgo que será uma mais-valia e uma forma de rentabilizar recursos, ou de angariar mais algum recurso. Portanto, eu julgo que isso poderá ser uma mais-valia. Voltando ao tema turístico, esta semana já teve uma boa notícia quando recebeu a visita do líder do seu partido, não é? Portanto, aparentemente está decidido o Cais de Cruzeiros há de ser no Porto Oceânico da Praia da Vitória, mediante um investimento avultado e até de crescimento significativo para mais do dobro do atual Cais a Gustavo. Era de facto aquilo que, até numa outra entrevista que já tínhamos tido, noutro fórum, não é? Era de facto uma das coisas que a Vânia defendia e que a sua candidatura defendia. Ou seja, esquecermos a negociação sempre difícil, diplomática com os americanos e resolvermos este problema. Não vale a pena bater mais numa situação que nunca se viu assim uma luz ao fundo do túnel. Olha, vai acontecer. E então eu julgo que nós tivemos uma posição muito firme, no sentido em que, e tendo o governo do nosso lado, houve aqui algumas negociações, como é percebido, no sentido de efetivamente podermos dar uma resposta aos praenses no que dizia respeito ao Cais de Cruzeiros. Esta é uma situação que é sempre falada em termos de campanhas. Surge o Cais de Cruzeiros, e julgo que não podíamos deixar avançar mais este disse, projeto daqui, projeto dali. Não é isso que efetivamente as pessoas querem uma decisão concreta. O Governo tomou essa posição, e eu achei que era muito, muito favorável, até porque uma das coisas que também defendo é a proteção dos nossos areais, e uma das coisas que me fazia um bocado de confusão era perceber que podíamos pôr em causa... meter um Cais de Cruzeiros na ponta da prainha, não é? Quer dizer, mesmo. Basicamente. A proteção daquela praia, para mim, parece-me também que é essencial. É uma praia de eleição na praia, e que as pessoas de facto não iam receber isso como uma boa decisão. Percebo que de alguma forma ter o Cais de Cruzeiros com uma entrada direta, digamos assim, no centro da cidade, poderia ser um benefício, mas tendo tantas outras contrapartidas, temos que pôr as coisas na balança e perceber o que realmente iria ficar afetado. Mas lá está, com uma boa reorganização de serviços e de ofertas, com uma boa preparação da recepção de um cruzeiro, se houver a capacidade de resposta de rapidamente escoar as pessoas do Porto Oceânico, do Cabo
da praia para o centro da cidade da praia, ou depois até aqueles que fazem os circuitos para Angra e tal. Quer dizer, é tudo uma questão de organização, parece-me a mim, não é? E eu só vejo facilidades, porque o investimento que tem sido feito até na zona do Cabo da Praia já é tão grande, aquela área, na verdade, precisava de alguma forma, independentemente da existência do cais de cruzeiros ou não ali, precisava muito ser melhorada. Depois, com o investimento da ciclovia que já está a ser feita pela atual autarquia, quer dizer, há aqui uma intenção de desenvolver aquele lado. Então, por que não pensarmos que, se é para se fazer algo bem feito, vamos investir daquele lado e ligar, lá está, desenvolver a praia, ligando-a ao Cabo da Praia e, por que não, fazendo o seguimento até ao Porto Martins. Eu, por mim, pois vejo... quer dizer, enfim, tenho uma vaga ideia de ter visto na candidatura à junta do Cabo da Praia que há uma intenção de prolongar aquele passeio pedonal e ciclovia sempre junto ao mar, até, não é? Passando ali pela zona do Polo da Pedreira, enfim, por ali abaixo, não é? Julgo que um investimento que seria muito, muito, muito interessante. E pensando nisso, quase que, desculpa interrompê-la, Vânia, mas pensando nisso agora de repente, quase que de facto, de um momento para o outro, do Porto Martins à Vila Nova, quase que se consegue ir a direito, não é? E portanto, pelo menos de bicicleta. Fazer um melhor aproveitamento do que temos. E por que não aproveitar a nossa zona costeira, desde que isso seja viável. Obviamente que tudo tem que ser muito, muito bem pensado, mas já foi de alguma forma analisado e é uma proposta que a nossa candidata e a equipa do Cabo da Praia vê com bons olhos, e eu também vejo. Portanto, há aqui uma grande intenção de fazer desenvolver aquela freguesia que é muito pequena, mas que é vizinha da Praia da Vitória e que tem muito potencial. Portanto, eu julgo que isto só poderia ser benéfico para todos. Aliás, até passando ali por uma zona, agora estava aqui a olhar para aquela costa, mentalmente, como é óbvio, não é? Passando até por uma zona de antigos fortes, alguns sobram muito pouco delas, não é? Mas havia ali toda aquela fortificação da praia. Mas fazer um marco de todos eles, eu julgo que acaba por ser um roteiro até histórico muito interessante. Do ponto de vista também turístico e histórico, a praia está muito convertida apenas à história de Vitorino Mésio, mas há muito mais história na praia. Há história, desde logo, começando pelo povoamento até da ilha, que, como se sabe, começou pelo Cabo da Praia, pelas Quatro Ribeiras e pelo lado sul, na zona do Porto Judeu, mas a questão de relevo não era, de facto, a mais propícia a bons desembarques. O Belo Jardim acaba por ser uma das portas de entrada muito facilitadora para o povoamento da Terceira. Depois temos as lutas liberais, enfim, que acabam quase por redundar naquilo que nós hoje vivemos, um regime democrático, apesar de virem do século XIX. Temos também toda a história da base das Lajes e a importância em torno dela, em torno da paz, que às vezes foi conseguida com a guerra, é verdade, mas sempre na busca da paz. E temos Vitorino. Não estamos demasiado apenas acomodados a um dos temas fortes do ponto de vista histórico e cultural e social da praia. Não era preciso abrir estes horizontes? É preciso abrir. Na verdade, se a Praia da Vitória é conhecida pela Praia de Vitorino, eu julgo que a história de Vitorino ainda poderia estar melhor contada. Acho que nesta temática ainda muito poderá ser feito. De qualquer forma, eu julgo que a praia é tão rica em história, e só olharmos para a Baía, a batalha que ela recebeu, eu julgo que a nossa Baía é merecedora de um maior reconhecimento e de realmente conseguirmos contar a batalha que ali se viveu. E aí aponta novamente para os fortes que o Pedro já falou. Eu julgo que seria interessantíssimo fazermos... podermos criar aqui o roteiro desses mesmos fortes, porque não recuperar algum, que eu julgo que alguns ainda têm ruínas que possam de alguma forma ser recuperadas, outras infelizmente pois já foram, também muitas levadas pelo mar, é verdade, não é? Isso mesmo, o tempo e o mar levou-os, mas não é daí que não se possa fazer realmente um marco de por onde eles estiveram, e eu acho que isso seria interessantíssimo, e de alguma forma também seria valorizar a nossa Baía, contando realmente a história. Sim, porque neste momento, tirando um painel ou dois de azulejos que por aí há à volta da Baía, sabe-se muito pouco, ou vê-se muito pouco sobre essa história fantástica. Apareceu uma pintura junto à muralha este ano, recentemente, e que acabou por ser muito falada. Portanto, alguém teve essa ideia, houve um
artista que conseguiu transferir para aquele bocadinho aquele de parede, bocadinho que de efetivamente parede, é um bocadinho mesmo. e quantas pessoas pararam ali a apreciar o que realmente se passou na nossa Bahia. E quantas terão perguntado, mas o que será que isto quer dizer? Isto, não é? o que será que isto quer dizer? Mas é mesmo isso. Eu acho que é importante pormos as pessoas a pensar, mas também podemos contar-lhes aquilo que elas de alguma forma querem saber. Como é que depois disponibilizamos ou apresentamos esta história a quem nos visita, e até muito mesmo a quem nos visita vindo de Angra, não é? Há muita gente que poderá não ter bem a noção disso. Nós às vezes somos os piores a conhecer a nossa própria história e a realidade. Apreciamos muito ir de férias, somos bons turistas em terra alheia, não é? Mas isso acho que somos todos. Enfim, como é que depois podemos contar essa história a quem nos visita? Com a envolvência dos agentes culturais locais, com uma equipa própria, enfim, utilizando o Gabinete de Turismo da Câmara, reunindo com os guias... Eu julgo que a envolvência de todos será importante. Uma das preocupações que tenho também em termos de desenvolvimento do turismo é uma maior aposta no gabinete de turismo que existe na autarquia. Eu julgo que tem que haver aqui um trabalho minucioso e de grande proximidade depois com os agentes turísticos, mas falando em termos culturais, também não nos podemos esquecer que temos equipas vinculadas à autarquia para trabalharem só a área da cultura. Portanto, nós o que temos que fazer é explorar ao máximo aquilo que temos. E então há que rentabilizar os recursos que temos. Os nossos agentes culturais são riquíssimos também. Eu julgo que poderá ser contada esta história recriando até algum momento. Eu julgo que seria muito bonito e muito benéfico, de forma a promover de alguma forma a praia, fazer isto chegar mais longe. Hoje em dia, com as tecnologias, isto faz-se com uma facilidade, portanto, eu julgo que há que contar a história da praia e levá-la às pessoas, levá-la mais longe. Quem nos visita, se ficar marcado, obviamente que depois também vai fazer a sua parte. Portanto, eu acho que isso é que é realmente importante. Nesta ponta final de mandato, foi notícia esta semana uma audiência do ainda Presidente da Câmara com o Presidente do Governo, precisamente, e uma das questões que Tibério Diniz levantou a bolheiro foi uma manifestação que terá feito também recentemente numa viagem a Lisboa ao Ministro da Defesa relativamente ao aproveitamento do património militar, que é vastíssimo no Concelho da Praia da Vitória por razões naturalmente óbvias, não é? Tibério Diniz queixa-se agora no fim do seu mandato de que este património está abandonado, que não há, que mesmo através da lei de aproveitamento das infraestruturas militares não há nenhum que esteja posto ao serviço do desenvolvimento do Concelho. A Vânia já olhou também para muito deste património, algum até nós nem conhecemos, está aí escondido em sítios, enfim, que tiveram importância estratégica noutras alturas. Já olhou para isso? Como é que se pode articular de facto aqui uma solução para também este património ser posto, enfim, sendo um património militar bem mais recente, de uma história bem mais recente do que os fortes que falávamos na Bahia? Como é que podemos pôr isso também ao serviço da economia? Eu julgo, olha, salta-me logo a ideia, o maior desenvolvimento, por exemplo, na área da Serra de Cume. Sim, o que se fez ali em cima com aquele bunker foi uma coisa impensável, não é? Soterrar aquilo ou tapar aquilo com terra é uma coisa. Portanto, eu julgo que tem que haver aqui uma grande sensibilidade em relação a certas e determinadas zonas, e esta negociação, temos que dar continuidade a ela, e eu tenho que reconhecer aquilo que tem sido bem feito até aqui. Eu não sou uma pessoa crítica, ou não critico só por criticar, e julgo que nesse sentido Tibério Diniz fez essa insistência, e julgo que muito, muito válida, e nós vamos continuar a defender isso, uma vez que de alguma forma, podendo ser património que possa reverter a favor da praia, temos que defender isso. E quando eu digo a Serra de Cume, porque eu acho que a Serra de Cume está pouco explorada, mas nós não podemos
de alguma forma dizer, olha, vamos desenvolver mais aquela zona quando aquilo não depende propriamente só de nós. Portanto, eu começaria por aí. Aliás, surgiu uma ideia engraçada de um bocadinho fora da caixa para aquilo que nós açorianos, não só o terceirense, mas açorianos de modo geral, estão habituados, nomeadamente da sua equipa à Junta de Freguesia da Fonte do Bastardo, ter pedido uma espécie de estudo de viabilidade, digamos assim, incluindo até a possibilidade de construir um teleférico que vá desde a Bacia Leiteira até àquela zona do Mirador da Serra de Cume, e depois a abertura de uma nova acessibilidade diretamente à freguesia, enfim. Isto pensando, enfim, às vezes olhamos para isso pensando que só nas grandes cidades é que podemos ter teleféricos e tal, mas isso já não é nada do outro mundo nos dias que correm. Lá está, é uma ideia que de repente promove ali um desenvolvimento daquele espaço e daquela zona, muito para além da atividade pecuária que ali é desenvolvida. Não é? Ora bem, para já pela zona lindíssima que é, eu acho que temos que tirar proveito daquilo que temos. Sim, já toda a gente fala da manta de retalhos. Antigamente era as lagoas de São Miguel, também já se fala da nossa manta de retalhos. Da nossa manta de retalhos. Acho que esta ideia que partiu também da equipa da Fonte do Bastardo foi extremamente interessante. E pensando bem, há realmente a necessidade de haver ali uma alternativa. Porque não subir-se a Serra do Cume pelo lado da praia, passando à beira das Fontinhas e descer por outra freguesia. Eu julgo que em termos de viabilidade, até mesmo pela movimentação de autocarros e tudo, poderia ser muito benéfico e não é nada transcendente. Eu acho que temos Sim, neste momento os autocarros têm que subir e descer pelo mesmo sítio, portanto não há hipótese. O que não facilita nada. Em termos de trânsito, não facilita muito. Sendo certo que aquela calçada, enfim, histórica calçada de toda aquela estrada que era antiga, no fundo, ligação Angra-Praia, também está em muito mau estado, não é? E, portanto, não é um bom cartão de visita. Pronto, também tem que ser vista com bons olhos, até mesmo a própria limpeza dessa estrada, a manutenção uma estrada dessa com uma estrada. Vista fantástica. Que é algo que me preocupa, a manutenção dos espaços dos miradores. Eu julgo que é das zonas mais procuradas turisticamente, portanto tem que haver grande brio nesse sentido. Eu julgo que seria um projeto interessantíssimo poder desenvolver pelo menos a ligação, fazer a descida pela zona da Fonte do Bastardo, beneficiaria obviamente essa freguesia também, fazendo ali maior passagem de turistas, depois também conversando com alguns agentes. Isso é até eles descobrirem as boas alcatras que se fazem na Fonte do Bastardo. Ora bem, portanto, tudo isso, eles depois não querem outra coisa. Sim. Eu só vejo benefícios. Se nós queremos as nossas freguesias desenvolvidas, também temos que lhes dar a oportunidade dos turistas passarem por lá. Vamos olhar de facto para esses territórios, até porque há muito essa tendência de focarmos na praia, cidade e nos problemas que a praia cidade tem, mas a praia é muito mais vasta, vai de facto. Já tocamos aqui nesta zona de Porto Martins, Fonte do Bastardo, Cabo da Praia, Fontinhas, mas vai até aos Pescoitos, não é? Como é que o relacionamento entre a Câmara e as juntas de freguesia, que tem sido um dos grandes, permita-me o termo, cavalos de batalha. Do PSD nesta última legislatura, neste último mandato de legislatura em termos regionais, como é que se pode melhorar esse relacionamento, para além da questão da relação financeira e da delegação de competências? Olha, eu sou uma grande defensora da proximidade. Gosto imenso de trabalhar em grupo e não tenho dúvidas de que é muito importante que a autarquia esteja próxima das juntas de freguesia. Eu não percebo como é que alguém fez a escolha de não trabalhar em conjunto, virando de alguma forma as costas às freguesias. Há que dar poder a estas juntas de desenvolverem os melhores projetos. As nossas freguesias melhor desenvolvidas só traz benefício ao concelho. Portanto, eu julgo que, efetivamente, há uma grande necessidade de reforçar a verba que é destinada às juntas de freguesia. Isso eu não tenho dúvidas. Foi uma
defendido. Mas assegurando que essas verbas são postas efetivamente ao serviço da freguesia, da comunidade, não é? Claro que muitas sim. vezes também ouvimos que em freguesias existem gestões um pouco mais duvidosas. Não estou a pôr aqui o anátema sobre ninguém em particular do Concelho da Praia, mas não é só transferir dinheiro para lá, é preciso também depois. Obviamente, tem que haver aqui um grande acompanhamento, e lá está, e a proximidade e a disponibilidade é algo que não pode falhar de forma nenhuma. Se eu lhe pedisse, por exemplo, uma grande ideia para cada uma das 10 freguesias e a Vila das Lajes, conseguia assim de repente dar-me uma ideia por freguesia que seja importante, de um projeto, algo que em parceria, transferindo o dinheiro, a própria Câmara assumindo essa responsabilidade, seja necessário fazer para contribuir para o desenvolvimento destas localidades? Olha, eu acho que nós já começámos aqui a falar em algumas. Sim. O Cabo da Praia, obviamente que reconheço que tem que tirar melhor proveito da zona costeira e industrial, lá está. Concordo plenamente que tenha que haver também ali um melhoramento na zona da Riviera. É uma praia também muito procurada e que, se porventura ganhando a coligação à autarquia da praia, vamos ter um olhar nesse sentido. A ligação da ciclovia, eu julgo que seria um projeto interessantíssimo, fazendo a ligação até ao Porto Martins. Julgo que vamos olhar com bons olhos em relação a isso. A Fonte do Bastardo tem um potencial, se calhar diferenciado por ser uma freguesia mais de interior, mas lá está, mas não pode de maneira nenhuma ser esquecida. Tem grande potencial, tem culturalmente muitos grupos que mostram grande disponibilidade para desenvolver projetos, portanto julgo que difícil, não teríamos dificuldade nenhuma em desenvolver grandes feitos na freguesia da Fonte Bastardo, uma freguesia com muitas dinâmicas. A ideia do teleférico, obviamente que foi comentada por ser assim uma ideia... Pois é, um bocadinho fora da caixa, não é? Para a nossa realidade, as pessoas ainda olham para isso como fora da exagero caixa, quase. Mas nunca se sabe. Eu julgo que só pelo menos primeiramente a ligação da Serra do Cume descendo até à Fonte Bastardo, eu julgo que já poderia ser aqui um bom princípio. Sim, não tenho dúvidas. Depois, voltando ali para a zona norte e começando pelos biscoitos, uma intenção que nós temos em relação aos biscoitos é realmente a recuperação do parque de campismo, ou a requalificação daquele parque de campismo que está ao abandono há muitos anos. Eu julgo que foi feito... O povo diz que o que nasce torto tarde ou nunca se endireita. A Vânia acredita que há solução para aquela infraestrutura. Eu quero acreditar, sim. E pôr aquilo ao serviço, ser a própria junta se calhar a gerir aquilo, pode ser a parte mais eficiente? Mais eficiente. Eu julgo que nós temos que delegar e dar condições às juntas até porque se formos ver, neste último mandato, a Junta de Freguesia dos Biscoitos mostrou interesse em gerir o parque de campismo. Mas não houve acedência por parte da autarquia. Portanto, também não deram condições para que a própria junta tentasse de alguma forma rentabilizar aquele espaço. Pelo menos fazer a manutenção dele para que ele não parecesse tão feio e abandonado. Angra aconteceu, não é? A Menezes fez isso em Angra com as juntas de freguesia e curiosamente até com 2 juntas de freguesia do PSD, 5 Ribeiras e São Sebastião, estou a pensar agora, não? Não sei se por maldade ou não, mas aquilo resultou. O que é certo é que as coisas melhoraram. Eu julgo que isto não pode ser visto por maldade. Eu julgo que é uma visão diferenciada, e daí mostra que... Bom, e há uma capacidade de resposta próxima, não é? Sendo a junta a resolver, é mais fácil do que uma equipa da Câmara chegar da praia aos biscoitos, sim. Não quer dizer que... Por qualquer motivo que seja. Não quer dizer que a autarquia esteja distante e que não tenha que ser parceira, que não tenha que obrigatoriamente dar o seu contributo para que a resposta efetiva aconteça. Mas a gestão, ficando a cargo da junta, e quando a junta mostra essa disponibilidade, eu julgo que é muito mau,
Não darmos aqui o dar a mão a quem tem vontade de fazer essa gestão. Depois olho para aquela infraestrutura e penso que, na verdade, ela começou torta, mas consigo perspectivar, não é que eu tenha dotes de engenheira, não, mas consigo perspectivar algo diferenciado naquela zona. Julgo que o Luís, que é o candidato aos biscoitos, também tem uma visão muito concreta do que quer fazer ali. Em relação àquele espaço. O espaço tem potencial, isso é indiscutível, não é? Foi sempre imensas dificuldades de tendencialmente os biscoitos são procurados por muita gente, não há ninguém que venha à Terceira que não vá aos biscoitos. Vemos que os biscoitos têm potencial de desenvolvimento, não podemos de maneira nenhuma deixar aquele espaço abandonado durante muito mais tempo. Como é óbvio. Uma das minhas dúvidas é, ok, transferimos mais verbas, transferimos mais competências, transferimos mais poder para as juntas, mas depois tem as juntas mão de obra, recursos humanos suficientes para poder também desenvolver todos esses projetos? É porque as juntas, para além de orçamentos muito parcos, também têm quadros de pessoal muito reduzidos, por norma um administrativo, eventualmente uma junta maior tem alguém que depois faça ali uma limpeza de bermas, de relvas, enfim. Há aqui alguma possibilidade da Câmara poder também colaborar neste sentido? Ou seja, dispensando alguns recursos humanos para estarem alocados a cada uma das freguesias? Sim. Eu julgo que na reorganização que pretendemos fazer vamos ter que ponderar muito bem em termos de categorias, não é? Quem está apto para desenvolver certos e determinados serviços e onde essas pessoas possam ser uma mais-valia. Portanto, não terei problema nenhum em distribuí-los pelas freguesias que realmente ou que efetivamente precisam de pessoal a tempo inteiro. Fala muito em reorganizar os serviços. Acha que a Câmara, do ponto de vista da resposta que dá aos municípios, está a falhar também? Eu julgo que é necessário um olhar diferenciado. Temos que ver que há muita gente vinculada à autarquia, não só à autarquia, mas à cooperativa Praia Cultural, e temos que rentabilizar melhor os recursos que estão vinculados à autarquia. O que eu quero, de alguma forma, é que as pessoas sintam que fazem parte da Câmara, que podem dar o seu contributo. E o que eu vou pedir a todos é que deem o melhor e o maior contributo para nós podermos, na verdade, alcançar o melhor. E não nos podemos deixar ficar só. Já percorreu os serviços municipais, já falou com os funcionários, com certeza também com as chefias. Encontrou gente motivada? Infelizmente, encontrei muita desmotivação. E essa desmotivação conseguiu perceber porque é que acontece? As pessoas de alguma forma sentiram que nos últimos tempos deixaram de fazer parte de qualquer projeto que fosse desenvolvido na praia. As pessoas querem de alguma forma sentir-se envolvidas, querem ser ouvidas, querem ser respeitadas, de alguma forma também querem ser visitadas, querem que alguém vá ao local reconhecer o esforço que elas fazem diariamente, e eu julgo que de alguma forma tanto eu quanto a equipa que eu pretendo, com qual eu pretendo trabalhar, temos esse benefício. Gostamos muito de trabalhar em proximidade. Acho que me muni de alguma forma de pessoas que politicamente podem não ter um grande percurso, mas têm esta facilidade de estar próxima das pessoas, de que conhecem também as dinâmicas da autarquia, porque tenho pessoas comigo que conhecem muito bem essas dinâmicas e sabem o quanto há essa necessidade de respeitar o que tem sido desenvolvido até aqui, pedir a colaboração. Eu julgo que não custa. As pessoas, quando sentem que fazem parte integrante, obviamente que começam logo a sentir outra motivação. Bem, olha, há alguém que nos ouve, há alguém que respeita a nossa forma de trabalhar e a nossa visão em relação aos serviços. Estamos a falar de um universo de quase 400 pessoas, não é? São muitas de repente, pessoas. Gerir muita gente é também gerir muitas sensibilidades. Muitas sensibilidades. Isto não vejo isto como uma coisa fácil. Isto vai ser resolvido de um momento para o outro. Não, de maneira nenhuma.
nenhuma, mas acho que gradualmente, e reconhecendo que em cada departamento há pessoas que de alguma forma já desenvolveram um trabalho com alguns anos, que já passaram por vários mandatos e que perceberam o que é que falhou, certamente saberão dizer-nos o que deverá ser melhorado, o que pode ser feito para melhorar, o que é para manter, é para manter. Eu, com todo o respeito, quero que se perceba que não é só desfazer por desfazer, há que respeitar o que foi feito até aqui e que foi bem feito. É para manter, há aqui muito para manter, porque eu também consigo ver que durante este tempo houve uma visão que trouxe algumas coisas boas à praia, e isso é importante ser reconhecido. Isto não é só... Sim, como é óbvio, não é? Uma das suas principais propostas eleitorais, digamos assim, e que já não é, permitam-me, propriamente nova, até porque é uma dúvida, uma exigência do PSD já, pelo menos também de há 4 anos, tem que ver com a questão de uma auditoria às contas da Câmara Municipal. Sim. Esta semana recebemos aqui, na passada terça-feira, se não me falha, o Tiago Ormondo, candidato do Grupo Cidadãos Eleitores agora, mas ainda vereador da Câmara, e foi ele que durante a maior parte destes 4 anos teve responsabilidades na área das finanças. Ele foi dizendo que não se pode prometer, enfim, mundos e fundos, porque a situação da Câmara é estável, mas, enfim, foi explicado por ele, de facto não é um mas débil para dizer, para ser simpático no adjetivo. Isto quer dizer que a Vânia tem de facto também dúvidas quanto à forma como as contas da Câmara estão a ser apresentadas, apesar de elas serem também apresentadas em reunião de Câmara onde há eleitos do PSD, na Assembleia Municipal, onde há um grupo municipal. Quais são as dúvidas que estão aí a motivar a insistência na realização desta auditoria? As dúvidas levantam-se, lá está, já se levantaram há 4 anos e há mais do que isso, há 8, de que se calhar a gestão não estava a ser feita da melhor forma. E eu não vou de todo deixar de... com toda a responsabilidade e querendo iniciar um mandato, eu julgo que tem que ser com a maior das transparências e com muito, e por querer iniciar com muito rigor a gestão de uma autarquia, eu julgo que temos que conhecer muito bem o que temos. A auditoria parece-me essencial. Isto será, se porventura nós ganharmos, será aqui a quebra de um ciclo, e é muito importante ver e perceber e mostrar essencialmente aos municípios que a gestão dos últimos 12 anos foi uma gestão muito diferenciada e que levanta muitas dúvidas quando sabemos que houve aqui a criação de empresas municipais e que depois foram extintas, mas ainda não estão extintas na totalidade, porque ainda existe dívida vinculada a ela. Quer dizer, há aqui muita coisa que tem que ser clara, e independentemente de o meu colega, chamemos-lhe assim, o meu colega candidato, entender, e ele tem toda a legitimidade para dizer que não concorda com a auditoria, eu mantenho-me fiel às minhas convicções. Sendo certo que Roberto Monteiro, quando assume a Câmara da Praia de José Fernando Gomes, fez exatamente o mesmo, pediu uma auditoria. Pediu uma auditoria, não é por acaso nada do outro mundo. Não é nada do outro mundo, portanto, isto aqui não é nada contra ninguém, que é preciso que também fique bastante claro. Não tenho nada contra quem teve a gerir, mas que tenho dúvidas, de maneira que também já tive a oportunidade de dizer que se porventura se fizer uma auditoria e não se encontrar absolutamente nada, eu não terei problema absolutamente nenhum de dar os parabéns a quem fez a gestão até aqui e que afinal das dúvidas que nós tínhamos efetivamente não eram válidas. Eu acho que eu tenho humildade suficiente para isso. Agora, que parte do princípio que há alguns momentos de gestão que não foram os melhores
e que deixam dúvidas, então por que não? É mais por isso do que propriamente pela gestão, digamos, geral. Ou seja, porque há 4 anos o PSD agarrava-se muito de facto ao papão, digamos assim, do saneamento, da entrada da Câmara em bancarrota e de ter que pedir, enfim, de chamar a Troika, não é? Pronto. Para as pessoas, Isso não aconteceu. E isso acabou por não acontecer. Pronto. E a Câmara foi passando esses 4 anos elogiando a sua capacidade de até baixar impostos e de aumentar o apoio ao associativismo e de aumentar o investimento público, previsto pelo menos nos orçamentos. Portanto, mas isso houve aqui uma perspectiva... não se refletir naquilo que se gostaria. Pois, mas houve uma perspectiva do PSD que não resultou, que era a perspectiva do saneamento, da chamada da Troika. Ou seja, apesar de tudo, alguma coisa há de ter sido, lá está, como diz, relativamente bem feita para que não houvesse essa necessidade. Mas também Tiago Armando diz, mas a situação, enfim... Mas a situação certamente é delicada e eu não tenho dúvidas de que ela é delicada. E uma das coisas que me preocupa é a internalização, por exemplo, dos funcionários da Cooperativa Praia Cultural. Porque vamos supor que a situação da Câmara não é realmente aquela que tanto se diz, que é estável. Como é que fica a situação de todos esses funcionários? Sim, porque a internalização não é só dos funcionários, Não é é só dos dos funcionários, é dos ativos e dos passivos da Cooperativa Praia Cultural, que de si já assumiu todos os passivos da Praia em Movimento, da STP, de todas do Salão Teatro Praense, essas coisas todas. Vamos pôr isto de uma forma clara, vamos informar as pessoas qual é a real situação financeira da autarquia e depois vamos trabalhar. Mas esse é um processo que está em curso, portanto, aparentemente deverá existir Está em curso, mas as pessoas ainda têm dúvidas e não sabem bem como é que as coisas estão, então vamos clarear isto. Eu não prescindo de trabalhar com o máximo de transparência. As pessoas têm que estar informadas de tudo para que... Lá está. E querendo que as pessoas façam parte integrante deste projeto, as pessoas têm que perceber e têm que saber qual é a real situação financeira da Câmara. Muito bem, Vânia, o nosso tempo está mesmo a terminar, vamos ainda encontrar no final desta nossa próxima semana, no último dia de campanha, no debate aqui do Rádio Clube de Angra entre todos os candidatos à Câmara da Praia, mas há dois pedidos ainda que tinha para si. O primeiro é, a Vânia acabou por ser oficialmente a primeira candidata ao município da Praia da Vitória a ser apresentada neste processo eleitoral, à conta do que aconteceu no Partido Socialista. E uma das críticas que mais lhe ouvi naquela altura, vox populi, digamos assim, foi que não percebiam porque é que, enquanto o PS ardia, a Vânia não aparecia. Quer fazer algum comentário a esta? Faz sentido? Isto aconteceu mesmo? A Vânia andou mais próxima das pessoas e deixou menos a política, enfim, crítica e de terra queimada? Ou pura e simplesmente passou-lhe ao lado de tudo o que era do PS porque não tem nada a ver com isso? De alguma forma eu não tenho realmente nada a ver com isso, embora as pessoas me perguntavam o que é que tu fizeste que já um se foi embora. Portanto, as pessoas brincaram com isso e no dia em que eu apresentei a minha candidatura eu ainda não havia ninguém do outro lado, digamos assim. Eu julgo que isto é uma situação interna do partido e que acho que nós de alguma forma devemos respeitar, e eu julgo que o fiz também. Não quis tirar de alguma forma do desassossego e desacerto dos outros, não é? De alguma forma houve pessoas que me disseram que eu poderia ter tirado muitos dividendos políticos disso. Se fosse eu teria feito muito mais. O engraçado é que, se calhar, essa pessoa, se fosse eu, também já entrou na corrida. Portanto, isto é engraçado. Ótimo, isto bem avaliado. Dá para escrever um livro de memórias. Isto bem avaliado, tem muito que se lhe diga. De maneira que eu, desde o momento que me envolvi neste projeto, o que eu me centrei foi que tinha que traçar o meu caminho. O caminho dos outros, cada um é que eu tenho que percorrer. E eu acho que as pessoas, de alguma forma, se já estavam cansadas destas politiquices, eu não me ia desgastar, nem ia desgastar as pessoas com isso. Eles acabaram por criar esse momento, eles é que têm que resolver esse momento. Eu acho que não teria nenhum tipo de contributo a dar em relação a isso. Terá dividendos. Eu acho que o melhor dividendo que eu tirei de tudo isto foi realmente seguir o meu caminho,
tirar o melhor proveito da aproximação que fiz às pessoas, de mostrar quem é que eu sou, o que é que eu quero desenvolver, como é que eu gosto de trabalhar, como é que eu pretendo trabalhar o meu projeto dentro da praia e fora da praia, porque eu acho que isto foi um benefício que também tive, que foi de conseguir ter uma equipa em cada freguesia. No dia em que me apresentei ao público, senti-me muito grata por ter tido nas freguesias todas equipas motivadas e que desde aquele momento fomos para o terreno e começámos a desenvolver projetos muito interessantes. Isso acho que mostrou tudo. Porque é que eu ia perder tempo e desgastar-me? Muito bem. E respeitando aquele velho ditado que diz entre marido e mulher, não metas a colher. Não metas a colher, não tem nada a ver com isso. Vânia, uns segundos finais, de facto, por uma mensagem que queira deixar a todos os praienses que nos estejam a ouvir, concretamente os praienses, obviamente, nesta altura. Sim, olha, eu julgo que já muito foi dito nesta conversa e acabo por agradecer, mas agradecer também a quem nos está a ouvir. Eu julgo que aquilo que tem sido demonstrado durante esta caminhada é que, na verdade, eu tenho aqui um projeto para desenvolver de forma muito diferenciada. Tenho uma forma de ser e de estar, e a minha equipa também, que é isso que eu prezo muito, é este trabalho em equipa. Nós mostramos que conseguimos com rigor e transparência trabalhar aquilo que efetivamente tem que ser trabalhado, mas com grande proximidade vamos conseguir fazer um trabalho muito, muito diferenciado. Eu julgo que pelo percurso que tenho feito em termos profissionais, as pessoas que me conhecem entendem que eu tenho humildade suficiente para reconhecer aquilo que não tiver a ser bem feito, que a minha forma de estar e de ser revela a posição diferenciada que tem sido mostrada desde o primeiro dia em que eu me apresentei, e eu só tenho a agradecer aos praienses a forma como tenho sido recebida. Eu julgo que de alguma forma as pessoas têm noção que é importante a mudança e que a mudança se faz com pessoas e com equipas diferenciadas. E esta é garantidamente uma equipa toda nova. Toda nova. Eu julgo que também este sentido de união que nós temos mostrado, aceitando esta coligação, que eu quero que também fique aqui bem assente, que enquanto uns guerrilhavam, nós tivemos a capacidade de nos unirmos em função de um elemento único, que é o sentimento que nós temos pela praia. Na verdade, o que nós queremos é o melhor para a praia, e é realmente por amor à praia que se está a desenvolver este projeto. E quando digo por amor à praia, ele estende-se a todas as freguesias, ele tem sido transversal, e isto tem sido um momento muito gratificante. O que eu tenho dito é que se eu não ganhar as eleições já ganhei muito, porque na verdade os momentos que se têm vivido têm sido muito, muito intensos. Nota-se que as pessoas na verdade reconhecem que nós temos um percurso diferenciado, e o apelo que eu faço é que as pessoas realmente façam no dia 26 a melhor escolha, que façam essencialmente uma escolha consciente do que realmente querem, do que pretendem ver ser feito em nome da praia, e nós estamos já a desenvolver este projeto de proximidade há muito tempo, e como eu digo, tem sido uma receptividade enorme. As pessoas começam a receber o nosso manifesto e reconhecem que não é, se calhar, um projeto muito ambicioso, é um projeto realista, acima de tudo. É tentar com pouco fazer muito, acreditar que só esta movimentação e ter pessoas motivadas para trabalhar e desenvolver pequenos projetos nas suas freguesias já é uma grande movimentação, quando se via freguesias que de alguma forma estavam apagadas do nosso mapa, e não é isso que nós queremos de forma absolutamente nenhuma, de maneira que a minha mensagem é apelar a que as pessoas essencialmente saiam de casa. Esta é uma eleição em
em que as pessoas, independentemente dos partidos, também se identificam mais com as pessoas, e o que eu peço é que elas essencialmente saiam de casa, exerçam o seu dever cívico, votem, façam a sua escolha, mas de uma forma consciente. Muito bem. E isto será já daqui por uma semana. Vânia Figueiredo Ferreira, muito obrigado. Muito obrigada pela disponibilidade. Voltamos a encontrar-nos na próxima sexta-feira. Foi a convidada de hoje deste espaço de entrevista, a candidata Vânia Figueiredo Ferreira, da coligação PSD-CDS-PP por Amor à Praia. Exatamente, ela é a cabeça de lista à Câmara Municipal da Praia da Vitória. Amanhã, depois das 6, recebemos no Rádio Clube de Angra a candidata da coligação PSD-CDS-PP-PPM pela nossa terra, Angra do Heroísmo, Sandra Garcia. Esta entrevista está também a partir deste momento disponível no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. A todos, continuação de uma ótima tarde. Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista.